Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler do 32 ao 34 para a nossa meditação nesta manhã, nesse dia festivo, Dia dos Pais. Lucas 12, do 32 ao 34. Diz assim: Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei que para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nesse dia festivo, Dia dos Pais, não tem como a gente não fugir disso, mesmo que a gente não queira, né? O fato é que as lembranças, as memórias que nós temos dos nossos pais, elas nos acompanham por toda a vida. Elas são aquilo que formam a gente, sejam boas lembranças ou sejam más lembranças. E a nossa infância é o alicerce para a nossa vida, né? Onde nós nos formamos como adultos foi lá na infância. Os nossos valores, aquilo que a gente acha bom, correto, né? As lembranças, elas tomam lugar na nossa mente e no nosso coração e elas vão nos moldando conforme o tempo vai passando. E as relações entre pais e filhos e filhas, elas devem trazer estabilidade para a gente, deve trazer orientação. Pena que nem sempre é assim. Jesus, ele trata um pouquinho sobre isso, desde o verso 22 desse capítulo 12. Ele vem falar sobre o que é essencial para a vida humana. E ele fala das necessidades básicas de sobrevivência humana. Ele fala sobre os bens terrenos, sobre os tesouros no reino de Deus. E ele vai falar que todos esses tesouros do reino são fontes duráveis de paz, né, de felicidade, de alegria. Então é bem provável que alguns seguidores de Jesus tinham algum tipo de riqueza, né? Aqui Jesus fala para uma multidão. Jesus não está exigindo que todos os seus discípulos sejam pobres, não é isso, né? Mas Jesus vem fazer um alerta sobre aonde está o nosso coração, sobre sermos generosos e não colocarmos o nosso coração nas coisas terrenas. Você vê aí que Jesus começa primeiro dizendo do pequeno rebanho. A palavra bíblica dessa manhã nos chama a olhar para esse pequeno rebanho, que são aquelas pessoas, aqueles e aquelas que têm a coragem de viver confiantes em Deus, né? Nós somos chamados de pequeno rebanho aqueles de quem Deus se agrada, de quem Deus dá a participar do reino dos céus, e que são desafiados a mostrar concretamente a sua confiança, desfazendo-se dos seus bens, desfazendo-se daquilo que é terreno, para buscar um tesouro no céu. E eu não sei se você sabe, mas rebanho é uma expressão também que a gente usa bastante para a igreja, para o povo de Deus. E se a gente observar aqui o acréscimo de pequeno, faz com que a gente lembre daquele versículo da de Isaías 41 que fala do vermezinho, do bichinho de Jacó, né? E esse pequeno rebanho não é apenas pequeno em tamanho, e é isso que eu gostaria que você pensasse. Mas quando ele fala pequeno aqui, ele quer dizer como crianças, como pequeninos, né? Só os pequenos, só as crianças, eles se desprendem de qualquer autoconfiança em si mesmo. Somente os pequeninos, você que é pai sabe que qual é a primeira referência de segurança que um filho tem? O pai, a mãe. Ele pode andar confiante 2, 3 passos, mas na hora que ele sentir um desequilíbrio, quem ele procura? O pai. Se você deixar uma criança sozinha num parquinho, brincando, você pode estar olhando ela de longe e se esconder atrás da árvore. A hora que ela se der conta que você não está lá, ela entra em desespero. Porque a referência de segurança das crianças são os pais.
mesmo que esse pai seja mau aos nossos olhos humanos. E quando nós pensamos aqui em Deus falando sobre o pequenino rebanho, é o convite dele para que nós sejamos como crianças, para que nós nos atiremos de forma confiante nos seus braços. E ele vai dizer que é aqueles que confiam, que são esse pequeno rebanho que confiam nele, é que é o reino dos céus. E a gente sabe que o reino dos céus não é comida, não é bebida, mas é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Então, quando Lucas fala de vender os bens para dar esmola, na verdade o que ele vem falar não é nenhum sentido ideológico, como a gente já falou semana passada, quando a gente falou sobre a economia do reino, mas o que ele quer dizer e colocar de verdade é aonde está o seu coração. Porque o coração aqui é o símbolo da sede e dos desejos do ser humano. Uma criança pequena tem o seu coração no pai e na mãe. Seus olhos são para o pai e a mãe. Esse pai e mãe traz segurança. Quando a gente pensa em nós como pequeno rebanho, nós precisamos realmente estar confiadamente, de forma total, entregues ao reino de Deus. Entregues a esse pai amoroso que cuida de nós. Quando nós pensamos nesse pequeno rebanho também, nós podemos afirmar que são pessoas que Deus coloca ao nosso redor para podermos fazer as travessias da vida com segurança, com amparo, porque a gente cresce, infelizmente a gente cresce. E aí, ao invés dos abraços, às vezes das puxadas de orelha pela nota baixa no boletim, chegam os boletos, chegam as cobranças, chega o patrão. E quando a gente é adulto, a gente ainda precisa de segurança, a gente precisa de apoio. E muitas vezes Deus manda pessoas para serem esse apoio, para serem essa segurança, para nos acolher, para nos abraçar, para puxar a orelha, para nos animar, para nos sustentar. Então, aqui Jesus, ele encoraja o pequeno rebanho, não temas. Né? A gente precisa realmente encorajar as pessoas que estão conosco, que estão ao nosso lado, para fortalecer essas relações de cuidado das pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Se você ainda tem seu pai, que bom, que provavelmente talvez ele seja essa pessoa. Mas se não, quem são as pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado? Mães, irmãos, irmãs, filhos, amigos, irmãos da fé, pessoas que têm colocado ao nosso lado para dizer para a gente: não tema, seja forte, continue. Por fim, ele coloca aqui, né, o nosso tesouro, ele coloca o nosso tesouro. E Jesus ensina que há dois tipos de tesouro: os terrenos e os celestiais. Os terrenos na terra compreendem as coisas que o dinheiro pode comprar, os bens materiais, tudo aquilo que o ladrão pode também roubar, pode levar de nós, coisas que a traça e a ferrugem corroem, mas são temporários. As roupas, os sapatos, a maquiagem, o carro, a moto. Já os tesouros do céu estão relacionados às coisas que Deus faz, aquelas coisas que nós não pegamos na mão, mas que são tão preciosas quanto qualquer tesouro material, se não mais. Porque Deus nos convida a acumular tesouros nos céus, não na terra. E tudo isso está em torno de um versículo que está acima desse, que nós não lemos, que diz: buscai antes de tudo o seu reino e essas coisas nos serão acrescentadas. Então, uma outra dimensão que a gente pode pensar nesse tesouro é onde nós temos prendido o nosso coração. Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Mas que tesouro é esse, se não é o tesouro material? Que tesouro espiritual, então, é esse? Quando a gente pensa em tesouro, é tudo aquilo que a gente pode proteger, que a gente pode conservar, que a gente pode guardar. E a partir dessa perspectiva, a gente consegue visualizar o que é terreno, o que é material, e o que é imaterial e o que não é. O fato é que tesouro é tudo aquilo que nós amamos,
tudo aquilo que nós daríamos a vida para proteger. James Smith, ele diz que o ser humano foi criado para apreciar as coisas, que nós somos o que nós queremos, que nós somos aquilo que nós amamos. Jesus não está dizendo que nós não devemos apreciar as coisas, que nós não devemos ter as coisas ou comprar as coisas, não é isso. Mas ele está indicando aqui o que vale a pena, o que vale a pena comprar, o que vale a pena investir, o que vale a pena apreciar. Eu não sei se você para pensar, mas não convém apreciar demais um carro, porque um carro, ele está disponível por algum tempo, mas depois de 2, 3 anos ele vai ficando obsoleto. E se você bater, ele perde o valor de mercado. E não sei se um carro vai poder te amar de volta. A gente pode investir bem o nosso tempo num domingo à tarde lavando o carro, polindo, deixando ele lindo, mas vai ser só isso. E talvez nós precisamos olhar para a nossa vida e pensar o que vale a pena. E aí eu diria que Jesus diz o que vale a pena. As pessoas valem a pena. Jesus amou as pessoas e não aquilo que elas poderiam dar. Por isso ele também convida nós a investirmos o nosso tempo, que também é um recurso. Investir os nossos recursos financeiros, emocionais, em tesouros que nós não podemos juntar aqui. A ordem de Jesus é que nós sigamos o seu chamado, e o seu chamado é de amor. Jesus investiu tempo, investiu recurso em pessoas. Ele não investiu, ele não comprou. Não, ele investiu tempo em pessoas. Ele sentava com elas, ele comia com elas, ele ouvia elas, ele orava por elas. E a Bíblia diz que ele intercede ao Pai por nós, ou seja, ele ainda está disponível. Então, quando nós pensamos em Jesus, a ordem que ele dá é que a gente siga o seu chamado de alinhar os nossos amores, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente quer, aos anseios dele, aos amores dele. Querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja, ansiar pelo que Deus anseia, almejar por um mundo onde Ele é tudo em todos e na nossa vida. Isso eu diria que é uma visão que resume a expressão Reino de Deus. Jesus nos ajuda a organizar as nossas prioridades, nos mostrando quais elas devem ser. Ele nos ensina a amar o que realmente importa, porque Ele nos salvou da morte eterna. Pelo seu sangue nós somos restaurados e temos vida e vida em abundância. Isso é amor. Amor pelas pessoas a ponto de morrer por elas. Essa é a experiência que Ele nos convida a viver. É a experiência que Ele nos convida a colocar os nossos corações. As pessoas não são objetos. Nós não podemos usá-las como nós usamos um carro. Porque se nós fazemos isso, nossa visão com certeza do reino está distorcida. Nós continuamos fazendo uma série de escolhas diárias depois que nós encontramos a Cristo, é bem verdade. Em alguns momentos nós colocamos as prioridades nas coisas, é verdade. Às vezes nós trabalhamos para ter as coisas, para fazer a nossa casa bonita do jeito que a gente quer, para comprar o carro que a gente quer. Mas se essa casa estiver vazia de pessoas, se esse carro não levar ninguém para lugar nenhum, para que vale? Porque existem pessoas que amam mais a casa e o carro do que as pessoas. Se as pessoas não podem relar no seu carro porque vai riscar, e às vezes você é grosso e mal educado e rude com as pessoas por causa disso, talvez você ame mais o carro do que as pessoas. Então a reflexão que nós trazemos essa manhã, e para que você pense, se você é pai dos seus filhos, se você é filho, talvez você não tenha mais como corrigir, talvez a gente não tenha mais nossos pais, mas eu vou contar uma experiência pessoal, e que eu e meu irmão a gente sempre se dá conta.
Vai fazer agora em janeiro 20 anos que minha mãe faleceu. E todas as vezes que ela era aquele vermelhão bonito, e ela passava o vermelhão, ela não deixava ninguém pisar no chão. Todas as vezes que ela fazia isso, a gente se sentia preterido, porque o chão era mais importante que a gente. Hoje meu irmão fala assim para minha cunhada: você tem o dia inteiro para limpar a casa, mas quando estiver aqui, eu não quero que você rele em nada, eu quero que você fique comigo. Que a gente converse, que a gente brigue, que a gente brigue às vezes, enfim, né? Mas assim, esse é um pequeno exemplo. Por quê? Ela foi embora, o chão ficou, a gente ficou. E eu não sei se você dá conta, mas um tesouro, quando ele é bem investido, ele gera dividendos. Quando você investe, você espera retorno, não espera? Então, quando a gente pensa nas pessoas, quando nós investimos em pessoas, você também gera dividendos, você gera herança. E a herança gerada quando nós investimos em pessoas é uma herança do coração. Quando nós investimos em pessoas, nós podemos contar que essas pessoas serão pessoas com valores, pessoas éticas, honestas, bem orientadas, que realmente vão ter bons incentivos, que vão amar outras pessoas, que vão acolher outras pessoas. Você vai investir, talvez nem sempre você vai ter aquilo que você investiu. Porque você fala: nossa, eu ensinei tanto meu filho, eu ensinei a ter educação, a ser uma pessoa ética, mas olha, tem hora que não parece meu filho não, é tão mal criado, né? Você investe. E aí, o que a pessoa vai fazer depois com isso, aí também ela vai ter as suas escolhas, ela vai ter os seus momentos de confrontamento com Deus. Mas quando começar em você, onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Em que você tem investido? Que nós possamos realmente investir no que importa. Não em casas, em terrenos, não, mas realmente em ensino, em amor, em convivência. Talvez você vai precisar de bens materiais para investir em pessoas, é bem verdade. Mas que você possa se colocar debaixo da graça de Deus e pedir para Ele sabedoria. Senhor, quando eu tenho que investir em bens para poder investir em pessoas? Essas 4 paredes é um exemplo de um investimento em bem para que se possa investir em pessoas. Talvez você tenha que fazer uma casa grande, porque você gosta da casa cheia, que pessoas estejam lá. Então, que você possa pedir a Deus sabedoria, entendimento, né? Porque é impossível não ter algo em que seu coração não esteja colocado. O seu coração está disposto, está colocado em alguma coisa, queira você ou não. Porque você pode falar: não tem nada assim que eu queira desesperadamente, que eu pense. O fato é que você ama, porque você vive voltado para aquilo que você deseja. O ser humano é um ser que deseja. Os nossos amores vão nos orientar, assim como a gravidade orienta qualquer coisa que você soltar e vai para o chão. O seu coração, ele vai se orientar para aquilo que é importante para você, que você considera importante. Aonde está seu coração? Que realmente nós possamos pensar. Nós temos valorizado as pessoas à nossa volta, os nossos filhos, os nossos pais, porque às vezes nós, como filhos, também somos negligentes. A gente tem tempo para um monte de coisa, mas não tem tempo para ficar com os nossos pais. A gente sabe falar bonito, mas será que a gente tem investido tempo com as pessoas que nem sempre falam bonito? Será que a gente tem se preocupado tanto com o nosso trabalho? Às vezes a gente faz as coisas tão boas no nosso trabalho que a gente gosta do elogio do chefe, mas chega em casa é de qualquer jeito. Vai fazendo. Às vezes você percebe que a pessoa não está feliz, que ela vai fazendo assim nos murros. Você paf, paf, paf. Né? Então que a gente possa refletir aonde está o nosso tesouro. Realmente nós possamos, assim como
os pequeninos, das palavras aqui de Jesus, estar com o nosso coração depositado em Deus, no reino de Deus. Que a gente possa se desprender de toda e qualquer autoconfiança para confiar em Deus. Ele nos diz: não temas. Lembre-se que o reino de Deus é dos pequeninos. E geralmente os pequeninos, a gente cuida, a gente acolhe e a gente faz com que andem em segurança. A gente faz isso com as crianças. E nós possamos fazer isso também com os adultos, com todas as pessoas que Deus coloca nas nossas mãos. A boa nova de Jesus consiste em anunciar a todos os pequeninos, para que não temam outras coisas, que senão o próprio Deus. Porque às vezes nós esquecemos de ensinar temor ao Senhor. Nós esquecemos de falar o quanto Deus é Deus. Deus é poderoso, sim, mas Ele nos convida a participar do seu reino, como nós cantamos, como amigos, para sermos felizes, realmente para que tudo esteja concentrado nele. O rebanho de Deus realmente é aquele que arrisca depositar a sua confiança em Deus. Isso é marca do povo de Deus, isso é marca do rebanho. Que a gente realmente possa, todos os dias, sermos desafiados e desafiadas a ficar firmes no reino e a investir naqueles que Deus não fez pouco caso em investir. Que Deus realmente nos ajude e que diante das situações em que às vezes a gente se encontra de mãos atadas, diante de algumas pessoas, de algumas situações, de algumas famílias, de algumas lembranças que doem. Porque quando às vezes tem lembrança que a gente tem dos nossos pais que doem, que nos ferem ainda. O que fazer? Clamar porque nós temos Pai no céu. A palavra diz que mesmo que a nossa mãe e os nossos pais nos esqueçam de nós, Deus jamais se esquecerá. Ele cuida de nós. Clamemos a Deus pelos filhos e filhas que sentem a ausência dos seus pais hoje, que experimentam o abandono, que vivem relações violentas na família. Clamemos também pelas mães que suprem a ausência dos pais, pelos pais preocupados e inseguros em relação ao futuro dos seus filhos e das suas filhas. Que a gente possa clamar pelas famílias que buscam prevenir e combater a presença das drogas no seu meio, por relações mais justas e mais amorosas, por cuidado e proteção. Quando a gente não souber o que fazer, que a gente clame, que Deus nos ajude a clamar. Convido você a baixar sua cabeça. Vamos clamar. Pai, nós clamamos a Ti nessa manhã. Te pedimos a Deus por paz, por respeito, por diálogo, por amor em todos os lares, Senhor. Te pedimos, ó Deus, em favor das pessoas que vivem sozinhas, que ainda não entendem e não conseguem depositar confiança em Ti e nem investir em outras pessoas. Também te pedimos por aquelas que vivem sozinhas, não porque não querem, mas porque não têm família, ou porque foram abandonadas. Te pedimos por crianças, pessoas idosas, pais, mães, homens e mulheres em situação de vulnerabilidade. Te pedimos pelos homens que são pais, pelas mães que são mães e pais, pessoas que vivem separadas também dos seus filhos e das suas filhas, por aqueles, ó Pai, que têm filhos e filhas em presídios, ou os pais, ou até por aqueles que têm essas figuras desaparecidas. Te pedimos, ó Deus, pelos pais, pelas mães que precisam sustentar e educar os seus filhos e as suas filhas sozinhos. Fortalece essas pessoas, Pai. Te pedimos pela nossa família também aqui representada nessa manhã, por cada um que aqui está. Pai, que haja paz, que haja graça, que haja amor. Te pedimos, ó Deus, pela nossa comunidade, pelos bons momentos que nós podemos viver,
pelo investimento que podemos fazer, Senhor Deus, pelos abraços, pelos gestos, pelas palavras, ó Deus, para que elas curem, para que elas confortem, para que elas sustentem, para que elas orientem, Senhor, a nossa vida. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor seja sobremodo sobre aqueles pais e filhos que se encontram em desentendimento hoje. Te pedimos por perdão, te pedimos por reconciliação, Senhor. Te pedimos pelos pais presentes aqui nessa manhã. Abençoa a vida deles. Nós já pedimos isso, mas clamamos mais uma vez. E te pedimos, ó Deus, por todas as crianças que precisam de pais, que estão nos orfanatos. Senhor, que haja consternação, que haja amor, que haja investimento em pessoas. Ensina-nos, ó Deus, a investir no que vale a pena. O Senhor é um Deus amoroso e nos deu esse exemplo. O Senhor nos adotou. O Senhor nos chamou de filhos. Antes mesmo de nós fazermos qualquer coisa que o Senhor se agradasse. Mesmo quando nós éramos teus inimigos, o Senhor nos amou. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos. No nome de Cristo Jesus, pelo teu amor e a tua fidelidade, é que oramos nesta manhã. Amém.